livre para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Tudo bom? Como é que vocês estão? Nossa, eu estava com muita saudade de vocês. Estou muito feliz de estarmos de volta às nossas aulas na TV, de volta retomando as nossas atividades escolares, mesmo que ainda de forma online, não é? Pois muito bem, quero saber como é que está todo mundo, se brincaram bastante, se tiraram um tempinho também para estudar um pouquinho. Fizeram isso? Também estudaram um pouquinho? Eu tenho certeza que sim. Só para quem deu aquela esquecidinha básica, eu sou a professora Sônia, vou estar com vocês ministrando as aulas de Geografia e de História, tá bom? Estava com muita saudade de vocês. E hoje, não é, retomando o nosso projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, nós vamos retomar em Geografia e História. Começando com Geografia, nós vamos começar a estudar sobre a nossa escola. Olha que legal! Vamos conhecer tudo sobre esse ambiente. Tia Sônia, mas esse é um ambiente que eu já conheço bastante. Sim, mas tem algumas coisas que a gente vai complementar esse estudo, tá bom? Hoje nós vamos aprender quais são as partes que compõem a nossa escola e para que serve cada espaço, qual é a atividade desenvolvida nesse espaço, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo, vamos conhecer mais ainda a nossa escola. Hoje, nesse primeiro momento, nós vamos conhecer o espaço físico, tá bom? Vamos conhecer cada espaço da nossa escola e qual atividade é desenvolvida ali, ok? Mas como a tia Sônia sempre faz, o que eu faço? Eu trago sempre uma imagem para a gente estudar junto, para a gente explorar junto, para aumentar a nossa capacidade de aprendizagem, tá ótimo? Então vamos lá, vamos ver o que a tia Sônia trouxe hoje para a gente aprender? Vamos? Ok. Muito bem. Como eu já falei anteriormente, nós vamos estudar, os ambientes da escola. Então, o que vem ser a escola? O que são esses ambientes? Muito bem. Vamos ler comigo, porque eu tenho certeza que você já está lendo. Então, vamos lá. A escola tem muitos ambientes onde realizamos diferentes atividades, tá certo? Vamos conhecer melhor os ambientes, esses espaços, ok? Vamos lá, posso ir passando? Muito bem. Então, esse espaço aqui, criança, é o espaço da nossa escola, onde a gente permanece por mais tempo, por um tempo bem maior, não é? E é aí que acontece a nossa maior interação, que a gente convive com mais tempo com a nossa professora, com o nosso colega. E que espaço é esse? Aonde é lá na escola que a gente permanece um tempo bem maior? Acertou quem falou, a sala de aula. Muito bem. Então, esse é o primeiro espaço que nós vamos estar conhecendo e aprendendo quais são as atividades que a gente realiza aí, tá bom? Então, vamos pensar no espaço da sala de aula. Vamos pensar um pouquinho. Quais são as atividades que nós realizamos ali? Muito bem quem falou. É aí, tia Sônia, que a gente realiza as leituras, mas não só aí, tá bom? O treino ortográfico, quando a gente pratica a leitura, quando a gente pratica a escrita, e aí que a gente interage com o coleguinha, conhecendo mais quem é o coleguinha, é aí que a professora passa a maior parte do tempo ensinando você a ler, você a escrever, você conhecer mais o mundo, tá bom?
E como é esse espaço? O que a gente observa nesse espaço? Aí a gente encontra nossas estantes de livro, encontramos as nossas carteiras de sala de aula, encontramos a lousa, um quadro parecido com esse que a tia Sônia tem aqui no estúdio, tá bom? Então é só pra gente relembrar esse espaço e qual é a função dele e para que ele serve quando a gente está falando do espaço físico da nossa escola, tá bom? Você que tem 6 aninhos, 7 aninhos, você que entrou agora, ano de 2020 na escola, tia Sônia, eu fui pouquinho para a escola. Muito bem, mas você lembra um pouquinho, quando você também estava lá na educação infantil, você também tinha esse espaço, a sala de aula, não é? Pois muito bem. Será se a gente só tem a sala de aula na nossa escola? Quando a gente fala de espaço físico, deixa a tia Sônia explicar. Quando a tia Sônia está falando de espaço físico, a tia Sônia está falando de cada área da escola, tá bom? Então tá, vamos ver qual é o próximo espaço que vamos conhecer? Vamos ver se na sua escola tem esse espaço. A biblioteca. Quem já teve a oportunidade de ir à biblioteca? E na sua escola tem a biblioteca? Vamos saber qual é a função da biblioteca? Vamos lá, leiam com a tia. Na biblioteca onde é possível ler e pesquisar. Ou seja, esse espaço na sala de aula, esse espaço na escola, ele é destinado com essa função, com essa finalidade. Então, é na biblioteca que a gente realiza as nossas pesquisas e também as nossas leituras, tá bom? Nela, você encontra diversos livros, revistas e jornais. Algumas bibliotecas também têm filmes e livros digitais, ou seja, aquelas bibliotecas que já estão mais modernas, a gente pode encontrar os quadros digitais e assim a gente pode encontrar a professora ou a bibliotecária, que é o profissional que trabalha na biblioteca, pode também utilizar aquele espaço, utilizar a biblioteca para passar alguns filmes, tá bom? Não é bem importante esse espaço na escola? Então lembra aí, e lá na minha escola, tem biblioteca? Para que serve a biblioteca? Agora você já sabe, é um espaço para você ler, pesquisar e também assistir filmes, tá bom? Não esqueça desse espaço quando você retornar às suas aulas presenciais. Vamos lá? Vamos ver outro espaço? Muito bem. Esse também é um espaço que às vezes a gente não consegue encontrar ele em todas as escolas, tá bom? Mas é importante que você conheça, porque se a sua escola não tem agora, mas quem sabe não vai ganhar futuramente, tá bom? Que é a quadra de esportes. Ei, esse é o espaço que eu mais gosto na minha escola. É o espaço onde eu realizo as minhas atividades físicas, onde eu brinco com os meus colegas. Então, esse é o meu espaço preferido. Muito bem. Esse espaço da nossa escola tem mesmo essa função, tá? De realizar as práticas esportivas, as brincadeiras, onde a gente interage de uma forma bem intensa com os nossos amiguinhos. Não é bem legal? Muito bem. Então, só recapitulando, pensando no espaço físico da nossa escola, a gente já conheceu a sala de aula, nós já conhecemos a biblioteca e agora qual é esse espaço? A quadra de esportes. Muito bem. Então, vamos lá? Será se ainda tem mais, tia Sônia? Nossa, tem esse também que junto com a quadra de esportes se torna aquele espaço bem legal, bem gostoso de estar participando também. O que a gente realiza nesse espaço, no pátio da escola? É
o espaço da nossa escola, onde acontece, geralmente a gente realiza os nossos lanches, as nossas brincadeiras. É aquele espaço pequenininho e pequenininha que você fica ali aguardando antes de começar a sua aula. É onde a mamãe lhe deixa e você encontra com a sua professora, tá bom? Então, aquele espaço onde é o encontro quando você chega à escola, nós chamamos de pátio, tá bom? E é onde você se reúne com os seus coleguinhas para fazer o quê? Para lanchar e também para brincar, tá bom? Não é bem legal? Vamos ler aqui com a tia Sônia. Quando brincamos e nos divertimos, trocamos ideias, aprendemos a dividir e também a ouvir a opinião dos outros, tá bom? Porque nós, em sociedade, a gente não vive isolado. Então, esse espaço da escola, ele é bem importante. A gente convive com os colegas e troca ideias. E a partir dessa troca de ideias, nós vamos aprendendo a conviver com o outro, respeitando o que o outro pensa, observando o comportamento do coleguinha, vendo, às vezes até avaliando se aquele comportamento é legal ou não, tá bom? Por isso esse espaço na escola, ele se torna bem importante, tá certo? Então, recapitulando, lembrando do espaço físico da nossa escola, nós conhecemos o quê? A sala de aula, a biblioteca, o que mais? A quadra de esportes e o pátio. Tudo bem? Muito bem? Isso. Então, meus amores, nós vamos ficando por aqui, porque hoje a nossa aula inicial de geografia era para a gente conhecer o espaço físico da escola. Como a tia Sônia já falou, espaço físico é cada pedacinho, é cada espaço, é cada cômodo da escola que forma o grupo maior, tá bom? E é importante que você conheça a função de cada um. E tem atividade para casa? Será se tem hoje na nossa primeira aula de geografia de volta às aulas na TV? Tem sim, tem aquela nossa... A gente não pode perder o hábito de estar fazendo as nossas atividades de casa, porque é assim que a gente retoma tudo que a gente aprendeu e fica como? Mais inteligente. Então, vamos lá. Qual é a nossa atividade de casa, que é para fazer em família? É a hora que você vai convidar a mamãe, o papai, o titio, a vovó, para lhe ajudar. E a nossa atividade é que você descreva. O que é descrever, tia Sônia? Você pode escrever, você pode falar da sua escola escrevendo, ou se você que ainda é pequenininho e não consegue escrever, você vai fazer como? Você pode desenhar a sua escola, tá bom? E aí você vai fechar os olhinhos, vai pensar na sua escola, vai pensar nos espaços físicos da sua escola e você vai desenhar. E aí você vai pedir ajuda do papai e vai dizer, olha papai, é aqui que fica a minha sala de aula na minha escola. Me ajuda aqui a colocar o nome sala de aula? E aí você vai pensar onde é o pátio e também vai nomear aonde é a biblioteca, se tiver biblioteca na sua escola. Tudo bem? Deu para entender a atividade? Muito bem. Então, nós vamos ficando por aqui e vamos voltar no próximo bloco com a nossa aula de história. Um beijo grande para vocês. Estava com muita saudade e até o nosso próximo bloco. Muito bem, bom dia de novo, agora retomando com a nossa aula de história. Tudo bem? Então, como a tia Sônia falou no bloco anterior, que hoje, tanto na aula de geografia quanto na aula de histórias, nós iríamos falar sobre escola, tá bom? Então, no bloco anterior, a gente conheceu o espaço físico da escola. E agora, na nossa disciplina de história, nós vamos conhecer diferentes tipos de escola,
tá bom? Lembrando, só retomando um pouquinho, que a escola, qual é a função da escola na sua vida? Principalmente na sua vida que está iniciando agora a sua vida escolar. Qual é o papel? O que vai servir? Para que vai servir a escola na sua vida? Meu amorzinho, a escola na sua vida, ela vai ser uma porta aberta para um mundão de oportunidade. É na escola que você vai aprender tudo o que você precisa para quando você crescer, ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa mais feliz. É aqui que você vai aprender a conviver com o outro, a respeitar o outro, a entender o outro. E além disso, você vai aprender muitas coisas, como você que tem 6 aninhos, 7 aninhos, que ainda não aprendeu a ler ou escrever, então é na escola que você tem essa oportunidade, que você conhece as letras, que conhece os números, que aprende a ler, que aprende a encontrar as grandes histórias. Não vai ser legal? Pois é, então a partir de hoje, aprenda a amar a sua escola, a ter a escola como sua amiga, aquele ambiente legal, onde você vai encontrar os amigos. Ou seja, é um lugar para a gente ser muito feliz, tá? Mas, enquanto a gente não retorna para as nossas aulas presenciais, porque você está estudando, não esqueça desse detalhe, você está estudando de uma forma diferente, você está estudando em casa, usando através da TV, usando o seu celular, mas isso é uma forma de estudar, tá certo? Não vá ficar dizendo por aí, eu não estou estudando. Está sim, meu amor. E você está estudando de forma online, tá ok? Nome chique, não é, meu amor? Então tá. O que nós vamos aprender hoje sobre escola na disciplina de História? Nós vamos aprender, meus queridos, que existe vários tipos de escola, tá bom? Que dependendo do lugar onde essa escola é implantada, onde ela acontece, ela recebe um nome, tá bom? Então vamos aprender. Nós vamos aprender hoje que existe a escola de campo, a escola indígena, a escola quilombola, tá bom? Esses 3 tipos de escola. Você vai aprender hoje por que essa escola leva esse nome. E também você vai aprender a diferença. O que é que acontece nessa escola que é diferente do que acontece na sua escola para você que mora na cidade de Rosário, que mora na área urbana, tá bom? Relembrando um pouquinho a nossa aula de geografia lá do mês de junho, a gente aprendeu sobre o espaço rural, o espaço urbano. E hoje nós estamos aprendendo sobre essas escolas que estão implantadas, que ficam nessas localidades e que recebem esses nomes diferentes, tá certo? Então vamos conhecer essa primeira escola e descobrir quais são as características dela, por que ela recebe esse nome. Então vamos lá. Como a tia Sônia sempre faz, trouxe algumas imagens para a gente observar e aprender um pouquinho mais, tá certo? Qual é a nossa primeira atividade? Vamos observar essa imagem. O que a gente percebe de diferente? Qual é a criança que a gente está observando aí? Sim, é uma criança indígena. Por que a gente identifica logo que é uma criança indígena? Pelos traços, não é? Ela está usando adereços, ela está usando pinturas corporais, pinturas faciais, que geralmente isso é um costume mais do povo indígena. E aí, observando já as características, a gente percebe que nós estamos em uma escola indígena, tá bom? E na escola indígena, meus amores, acontece, tem uma rotina parecida com a sua escola aqui na cidade de Rosário. Eles aprendem conteúdo de português, de matemática, ciências, estuda sobre a natureza, geografia, história, como você está estudando hoje. Todas essas disciplinas, eles também aprendem, tá bom? Mas, tia Sônia, você disse que tinha algo de diferente da minha escola. Tem. Uma das principais características que diferencia está relacionado ao conteúdo, o que eles aprendem, tá bom?
Então, o que seria essa diferença? Nas escolas indígenas, além da nossa língua materna que a gente fala, que é o português, eles também estudam a língua daquele povo, daquela tribo, tá bom? Daquela etnia. Então, além do português, eles também estudam a língua do seu grupo indígena, tá bom? Porque aí ele vai aprender a se comunicar com... Além de aprender a se comunicar, porque ele já sabe se comunicar, ele vai preservar esse costume. Porque quando você chega lá como visitante, você não entende, se você não estudar um pouco antes, você não vai entender nada do que eles estão falando. Então, por quê? Porque é uma forma de comunicação interna daquele grupo indígena, tá certo? E o que mais, além de estudar essa língua indígena, eles têm o cuidado e a preocupação de preservar toda a sua cultura. Então, é normal, faz parte do currículo, faz parte do aprendizado deles conhecer sobre os seus rituais, sobre as suas formas a sua religião, as suas crenças, a forma como eles lidam com a natureza, a preservação. Toda essa cultura, ela também é ensinada na escola. Por quê? Porque é importante a preservação dessa cultura para a futura geração mesmo, para que não morra, para que eles não percam a sua essência. Ok? Muito bem. Então, além da escola indígena, qual foi que eu disse que conheceríamos hoje? Vamos ver? Gostaram de aprender sobre a escola indígena? Muito bem. Então, vamos lá. Escola do campo. Muito bem. O que tem de diferente na escola do campo? Vamos aprender o seguinte. Em todas as escolas, elas têm algo comum que acontece em todas as escolas, que é o aprendizado das disciplinas. Em todas essas escolas indígenas, do campo, quilombola e a escola regular, que é essa escola onde eu e você participamos, o que ela tem em comum? Em todas elas nós vamos aprender disciplinas comuns, como português, que é onde você vai aprender a ler, escrever, interpretar texto, também vai aprender matemática. E dependendo do tipo de escola é que vai acontecendo essa diferença. Então, na escola do campo, o que tem de diferente? Além dessas matérias que a tia Sônia já falou, são oferecidas aulas sobre como cultivar vegetais, cuidar de animais e proteger o meio ambiente. Ou seja, eles têm um acréscimo nesse tipo de aprendizado. Por quê? Porque faz parte da vivência deles. A maioria das pessoas que moram no campo, a forma de sobrevivência dele é justamente com o cultivo dos vegetais, a criação dos animais, também sobreviver da extração de recursos do meio ambiente. Então, é importante que eles aprendam a cuidar. E outra coisa que tem bem legal de diferente na escola do campo é que o período de férias deles, tá bom? Também é alterado. Como assim? Geralmente nós ficamos de férias porque nós estávamos no mês passado, no mês de julho, nós estávamos de férias. Então é bem comum que as nossas férias elas aconteçam no mês de julho, não é assim? Lá em janeiro e no mês de julho. Agora, em algumas escolas do campo, esse período de férias, ela acontece num momento diferente. Como é esse momento diferente? Eles observam o período da colheita do arroz, do milho, desses legumes. Então, ele deixa todo mundo de férias. Por quê? Porque muitas crianças que frequentam essa escola do campo, ajudam seus pais. Então, ficam de férias
para ir ajudar o papai e a mamãe. Então, isso também é uma característica diferente da escola do campo, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá? O que nós vamos conhecer agora? Retomando um pouquinho, conhecemos a escola indígena, a escola do campo e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre escolas quilombolas. A palavra quilombola também dá para a gente lembrar um pouquinho das nossas aulas de história do mês de junho, onde a gente falou do período da colonização. Lembra que veio lá da Europa, que veio os portugueses, os holandeses e que depois foram lá na África e trouxeram os africanos para cá para trabalhar no cultivo da cana-do-açúcar, na exploração, na mineração. Lembra um pouquinho? Então tá, só para vocês lembrarem um pouquinho como foi que surgiram essas escolas. Então, essas escolas, as escolas quilombolas, elas surgiram, elas são oriundas, elas vieram desse povo, tá? Dos africanos, que foram muito importantes na formação do nosso país. Lembram daquela historinha que a tia Sônia falou, que eles fugiam lá das fazendas onde eles eram escravizados, que eles sofriam muito, e por não se conformar com aquele tipo de vida, eles fugiam, se escondiam nas matas e formavam aquela comunidade. E aquela comunidade era chamada de quilombos. Lembra dessa historinha? Pois muito bem. Essas localidades, elas ainda são preservadas até hoje. E falando do nosso estado, falando do Maranhão, aqui até pertinho da nossa cidade de Rosário, tem algumas cidades que tem ainda essas comunidades quilombolas. Então, as escolas quilombolas são escolas localizadas nesses espaços, nos quilombos, nessas comunidades. Ok? Deu para entender? Que ela tem uma origem nessa nossa herança africana? Muito bem. E o que tem de diferente nas escolas quilombolas? Vamos estudar um pouquinho? Muito bem. Além das aulas, como eu já falei, em todas essas escolas a gente tem as disciplinas comuns, que é português, matemática, geografia. E além disso, nessas escolas quilombolas, há aulas para valorizar a identidade e a cultura afro-brasileira. É possível aprender matemática por meio de um jogo chamado mancala e praticar danças africanas como a ciranda e a roda de coco, tá? Então, nas escolas quilombolas é bem parecido com o que acontece nas escolas indígenas. Há uma preocupação em preservar essa cultura, tá bom? Como a gente está vendo aqui, através de um jogo de origem africana, eles aprendem matemática, que é essa disciplina que é comum, que acontece na escola regular, que você vai ver matemática na escola indígena, e que há essa possibilidade de aprender fazendo essa interação com a disciplina e esse jogo de origem que foi ensinado pelos avós, pelos pais, tá bom? Então, o que acontece de diferente é essa preocupação em preservar toda essa herança africana, como as danças, como as brincadeiras. E se a gente vai observar no nosso cotidiano, nós temos uma influência muito grande trazida por esse povo africano quando veio naquele período de colonização, que a gente já foi inserido na nossa cultura e que a gente pratica com a maior naturalidade, porque já faz parte da cultura brasileira, que é essa mistura, tanto dos povos indígenas como dos povos africanos, que é isso que deixa a nossa cultura o quê? Rica, bem diversificada, tá bom? Muito bem, aprendeu? Deu para aprender bacana? Ótimo, então vamos lá.
E vamos de atividade. Hoje a atividade eu vou fazer com vocês. Nós vamos, vou precisar, você vai relembrar tudo que a tia Sônia ensinou e vai me ajudar a responder essa atividade. Vamos lá? Eu tenho certeza que você aprendeu. É uma atividade de relacionar. Eu vou ler o nome da escola e vou dar algumas dicas. E você vai me ajudar a fazer essa relação, a descobrir de qual escola eu estou falando. Vamos lá? Vai ser bem legal. Então, nós estudamos sobre escola indígena, escola do campo e escola quilombola. Agora, eu vou ler algumas características, vou dar algumas pistas e você vai me dizer de qual escola eu estou falando. Primeira dica: valorização da cultura afro-brasileira. De qual escola eu estou falando? Africana, quilombola, do campo ou indígena? Pensa um pouquinho. Muito bem, eu sei que um monte aí já adivinhou. Então vamos lá. Próxima dica: cuidado com o meio ambiente e aprende sobre o cultivo dos vegetais. Aprende como plantar, como colher os alimentos. De qual escola nós estamos falando? 5 segundinhos para tentar descobrir. Muito bem. Última dica. Próxima imagem, a gente vai ver quem acertou. Ok? Aprendizado. Nossa, essa tá muito fácil. Aprendizado das línguas indígenas e portuguesa. Ah, tia Sônia, essa é muito fácil. Muito bem. Então vamos ver quem aprendeu? Quem aprendeu as características dessas escolas? E aí tá, pronto. Muito, muito fácil. Então, quando eu falo de valorização da cultura africana, afro-brasileira, eu estou falando de qual escola? Afro-brasileira, eu estou falando da indígena, do campo ou quilombola? Acertou quem falou? Quilombola. Muito bem. Cuidado com o meio ambiente e o cultivo de vegetais. Só tem duas opções. Ou é a escola indígena ou é a escola do campo. Acertou quem disse escola do campo. E só sobrou o quê? Aprendizado das línguas indígenas e portuguesa. Nós estudamos aonde? Na escola indígena. Muito bem, meus amores. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ter aprendido hoje sobre as escolas, qual é o nome que ela recebe em determinado lugar, tá certo? E nós já fizemos a nossa atividade do dia, mas o que a tia Sônia quer? Que você não perca o hábito de realizar a leitura. Então, pegue o seu livro de história e leia bastante. Nós estamos estudando na unidade 3 do livro de história. Vamos ler um pouquinho para a gente ficar treinando e ficar bem craque, tá ok? Então, um beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia de hoje e até a próxima semana.